Olá, meus amigos. Então vamos na outra equação. A gente fazer aí que, lendo aqui devagarzinho, a gente pegar a ideia, ó, uma pequena esfera. T, né? 1,6 gramas. Sempre já é importante a gente adiantar que a gente costuma usar muito na física unidades do sistema internacional, né? E a unidade do sistema internacional não é gramas, ela é quilogramas. Então, vou ter que passar essa massa aqui, ó, para o valor em quilograma. Então, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Esse destaque é importante. De massa. E é eletrizada, retirando-se um número N de elétrons. Então, adiantando, se você retirar elétrons, a minha carga elétrica ela vai ficar positiva, porque eu vou ter falta de elétrons, tá? Dessa forma, quando a esfera é colocada num campo elétrico uniforme, então ele me dá o valor do campo elétrico, o nosso famoso Ezinho, já até representei ele aqui, tá? Dá o módulo do Ezinho. De direção vertical para cima, né? Como a gente já viu, a ideia da seta é simplesmente saber onde é positivo ou negativo. Então, positivo é bumbum, né? Então, a origem da seta vai ser positivo e lá no final da seta, como se eu tivesse cargas negativas, como se existissem duas placas, de modo que aqui só tenha cargas negativas e aqui embaixo existam várias cargas positivas, tá? Aí eu produzo esse tipo de campo elétrico, que é o que ele cita na questão, tá? Seguindo o bailão, né? Ele é vertical para cima. Ela fica flutuando em equilíbrio. Mora, what porra is that? Equilíbrio. Bem simples a gente lembrar que a palavra equilíbrio remete à ideia de que a força resultante é igual a zero. O que isso significa? Se eu tiver uma força para um lado, eu tenho que ter uma força para o outro. Então, se aparecer uma força para cima, obrigatoriamente teremos que ter uma força para baixo, para que elas se anulem e eu mantenha o equilíbrio citado na question, tá bom? Fica flutuando em equilíbrio, considerando que a aceleração da gravidade é 10 e a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, podemos afirmar que o número, tá? Então, cuidado aí, tá? Olha que é o número de elétrons. Então, vou aproveitar esse pronto para a gente dar uma recordada. Como é que a gente calcula, ou melhor, como é que a gente determina a quantidade de carga de um corpo? Poxa, é difícil? Não, é bem fácil. Olha só, a carga de apenas um elétron, apenas um, é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Automaticamente, se existissem 2 elétrons faltando ou em excesso, tá? A carga seria 2 vezes 10, ou 2 vezes 1,6 vezes 10 menos 19. Se eu tivesse 3 elétrons, seriam 3 vezes 1,6 vezes 10 menos 19. Como ele quer saber o número de elétrons, vai ser N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente até chama essa carguite aqui, ó, de carga elementar, meu caro Watson, né? Muitas vezes a gente até representa, tá? Só para dar uma lembrada, pela letrinha E, em módulo é a carga elementar, tá bom? Então, só para a gente se ligar. Então, nesse ponto, para eu estar em equilíbrio, o que tem que estar acontecendo aqui? Essa minha partícula não tem como ela ficar parada, sozinha, flutuando aqui. Se viu uma coisa na sua vida parada, sozinha, flutuando, você corre, que provavelmente coisa boa não é, tá? Então, o que vai acontecer? Ela está no planeta Terra, existe sobre ela uma forcita, que é a forcita peso, que a gente sabe calcular, ela é calculada como m vezes g, massa vezes a gravidade, tá? E para que, se existisse só a força peso, essa partícula deveria estar, ó, caindo, né? Como o problema não propõe isso, ele propõe equilíbrio, né? Significa que ela não vai estar caindo. Então, se tem alguém puxando ela para baixo, tem que existir um cidadãos empurrando ela arriba.
E esse cidadão, já que ela é uma carga elétrica, na presença de um campo elétrico, só pode ser uma forcita elétrica. Para eu cumprir a situação de equilíbrio, eu dizer que a força-peso tem que ser equivalente à força elétrica. Então, é por aqui que a gente vai resolver o nosso problema. A forcita elétrica é igual à força peso. A força peso, a gente sabe calcular, tá mais acostumado, né? É o mg. Já a força elétrica na presença de um campo elétrico, né? Principalmente quando ele é constante, a gente pode calcular como Qzinho, vez é, né? E isso facilita a nossa vida, porque é dado, né, pra gente esses vários valores. Esse valor de Qzinho, chamá-lo aí de Qzinho mesmo, né? Vou colar o meu valor do E que ele deu. Olha o valor do E que ele coloca aqui, ó, 1,6 vezes 10 a nona. Então, tá aqui, 1,6 não, perdão, 1 vezes 10 a nona. Então, vou colocar só o 10 a nona igual a massa, ele também deu, ó, 1,6 gramas, que eu já adiantei, né? 1,6 vezes 10 a menos 3, sistema internacional, kilograms. Então, tá aqui. 1,6 vezes resistência menos 3 vezes L gravidade. E a gravidade vale 10. Então, valor de la carguita, né? Vai ser Q vezes 10 a nona. Aqui vai ficar 1,6. Repete a base e soma os expoentes. A gente não coloca, mas aqui tem 1, né? Então vai ficar 10 a menos 2. Né? E agora a carguinha pode ser escrita como 1,6 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a nona. Então o que a gente vai fazer aqui? 1,6. Repete a base e subtrai os expoentes, tá? Percebe que aqui é 9, na hora de eu subtrair vai ficar menos 9. Então dessa forma vai ficar menos 11. Unidade de carga elétrica que a gente utiliza é o coulomb. Mourinha, respondi la question. Claro que não, porque não foi isso que ele perguntou. A gente achou o valor da carga. Ele perguntou qual é o número de eletrim. Então, lá vai eu. E para isso, a gente vai usar esse equation que eu destaquei. Qual é o valor da carga? 1,6 vezes 10 a menos 11. Igual, número de elétrons que é dado ali em excesso, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Momento que a gente percebe que a vida, irmão, a vida é uma caixinha de surpresas, porque 1,6 de um lado, 1,6 do outro. Na hora de eu fazer operações com base 10, não vai ser uma divisão, vai ficar assim, ó, 10 a menos 11 dividido por 10 a menos 19. Esse é o valor do M. O que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Dessa forma, repetir a base. Subtraindo os expoentes. Menos 11, menos 19. Só que menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 11, mais 19. E aí, isso vai dar supletivo, 8. Letrinhos. É o número que eu estou operando. Tudo bem? Então, isso aí a gente vai encontrar na letra T. Falou? É isso aí, minha gente. Até a próxima. Aguardo vocês.